Lucas, no capítulo 23, o texto vai ser projetado. Lucas 23, e vamos ler a partir do verso 33 a 43. Não sei se conseguem ler, a letra está muito pequenina, o texto é grande. Evangelho de Lucas 23, versículo 33 diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ainda orar. Se a Deus, queremos mais uma vez agradecer-te pela tua presença neste lugar. Se Deus, porque o teu Espírito tem visitado os nossos corações. Pedimos-te ainda que ao meditarmos na tua palavra, tu possas falar connosco. Ajuda-nos a entendê-la, a compreendê-la. O Senhor abençoa assim a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu não sei se todos nós sabemos porque é que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio para cumprir as profecias, para realizar um plano, um projeto que Deus planeou para a salvação do homem. E Jesus veio então, é interessante porque nós vamos ver alguns textos que vamos projetar. João, o evangelista, ele escreveu lá no capítulo 1, versículo 14, falando de Jesus, ele apresenta Jesus como o Verbo, a palavra, e diz assim: E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus não veio só para mudar o calendário, não é? É um facto, o calendário, o tempo começou a ser contado a partir de Jesus, não é? Depois de Cristo. Hoje nós estamos em 2020, depois de Cristo, não é? Portanto, mas Jesus não veio apenas para mudar o calendário. Ele não veio para ser mestre de algumas banalidades que as pessoas hoje falam, não é? Não veio com esse propósito. O Senhor Jesus, ele não veio, não é, para fazer muitas coisas que as pessoas hoje atribuem a Jesus, não entendendo bem o plano que ele tem da salvação. E eu queria dizer o seguinte, eu estou a dizer isto e gostaria de frisar para que todos nós possamos entender porque é que o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, não é? Aquele que não tinha pecado, e diz lá em Coríntios, Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. A questão é esta, a questão central é esta. Jesus veio para ser feito pecado. Ele não tinha pecado, mas Deus o escolheu, o enviou,
Por Ele, ao morrer pela nossa vida, o nosso pecado caísse sobre Ele, não é? Então, Deus usou o seu Filho Jesus para Ele morrer pelas nossas transgressões e Ele lançou sobre Ele todo o nosso pecado. Lá em Isaías também diz, no capítulo 53, versículo 5, que Ele foi ferido de Deus, Ele foi trespassado, e depois diz que foi trespassado por causa de quê? Não é? Diz que foi trespassado, não é, pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, não é? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer o seguinte: o Senhor Jesus deu a sua vida para que todas as nossas transgressões, tudo aquilo que nos afastava de Deus, caísse sobre Ele e nós ficássemos livres. Isto chama-se salvação. Nós estamos sendo salvos de quê? Não é? Porque é que nós precisamos de ser salvos? Nós estamos sendo salvos e precisamos ser salvos por causa da morte. Porque o pecado que entrou na vida do ser humano gera a morte. E nós não tínhamos outra condição, outra maneira de sermos salvos, não é? A não ser alguém viesse sem pecado e pudesse dar assim a vida por nós. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, 15:3, que diz que ele, Jesus, morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura. É interessante porque isto quer dizer que a morte do Senhor Jesus não foi um acidente, não é? A morte do Senhor Jesus, e Ele não foi à cruz porque Judas o traiu. Não foi por isso, não é? Nem esse o motivo. Ele não morreu porque os soldados chegaram junto dele e o prenderam. Ou porque a religião, cobardemente, o sentenciou à morte naquela altura. Não foi por isso. Jesus, ele foi à cruz porque estava dentro do plano de Deus, não é? Uma grande demonstração de amor para salvar a nossa vida. O Senhor Jesus veio e eu queria dizer o seguinte: a morte do Senhor Jesus não é uma demonstração de fraqueza. Há muitos que acham que o Senhor Jesus morreu por ser fraco. A morte é fraqueza. Não. A morte do Senhor Jesus foi um exemplo, uma demonstração de grande vitória. Foi uma demonstração do grande amor de Deus pela nossa vida, não é? Então, Jesus foi à cruz com um objetivo. E a questão que nós colocamos e se coloca é se as pessoas compreenderam isto. Se as pessoas hoje, tal como naqueles dias, estavam a entender o que é que estava a acontecer ali. E nós já vamos ver, ou vamos voltar ao texto que lemos, não é? Mas eu queria frisar o seguinte: hoje, para sermos salvos, nós precisamos do Senhor Jesus. A religião às vezes prega que a salvação, basta sermos boas pessoas, nos portarmos bem, tem um pouco a ver com o mérito, a vida de cada um, não é? Se eu fizer boas ações, eu vou ganhar um prémio, um lugar no céu. Isto é a salvação pelas obras. Mas a Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo por ser boa pessoa ou por lutar e querer fazer o bem. A salvação não é dessa forma. Não é? Porque a própria Bíblia esclarece sobre isso e diz que não há um justo, um sequer. Aos olhos de Deus não há ninguém bom. Não é? Todos nós somos pecadores. E uma função do Evangelho, da Bíblia, é esta: é nos trazer à consciência que nós não somos bons, que nós não temos nenhum mérito na salvação e que a salvação é uma demonstração da graça, do favor, do amor de Deus para com a nossa vida. E nós precisamos de compreender isto. Porque se nós não entendermos esta parte e acharmos que merecemos a salvação, nós nunca iremos alcançá-la. Porque não necessitamos, se eu mereço, eu não necessito do sacrifício do Senhor Jesus. E eu não entendo porque é que Jesus morreu. Não faz sentido para mim isso. Mas se eu compreendo que eu sou pecador e que preciso de alguém que intervenha na minha vida, em meu lugar,
não é, para resolver este problema. Então eu começo a compreender a salvação e aí eu começo a entender o sacrifício que o Senhor Jesus fez ali na cruz por amor da nossa vida. Nós não conseguimos humanamente resolver, por isso o Senhor Jesus o fez por nós. Quer dizer que Ele veio ao mundo para morrer em meu lugar, em seu lugar, no lugar de todos nós. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá aos Romanos. Os irmãos compreendam e vejam o que é que diz Paulo aos Romanos. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão. E quem não está? Há condenação ou não? Há. Quem não está em Cristo está condenado. Quem crê será salvo, não é? Mas quem não crê já está condenado, não saiu da condenação. Mas quem está em Cristo Jesus, não é, tem a salvação, nenhuma condenação há. Dito isto, como uma pequena introdução, e nós precisamos muito compreender porque é que o Senhor Jesus morreu na cruz. A sua morte precisamos de compreender. Voltando ao texto, e eu pedia que voltássemos ao primeiro slide, onde tem o texto, nós vemos o Senhor Jesus na cruz, não é, crucificado entre dois malfeitores, e vemos que muitas pessoas estavam ali a ver o que é que estava ali a acontecer. E eu queria que acompanhassem comigo, versículo 33, o primeiro versículo diz que o povo estava olhando. E eu vou fazer uma pergunta. E o povo que estava a olhar e a presenciar aquele momento tão importante para a humanidade, que era o sacrifício do Senhor Jesus, o povo olhou e ele percebeu o que é que estava ali a acontecer? Vamos ver quem é que estava lá mais. Diz que os príncipes lá eram pessoas entendidas, conhecedoras da lei, eram pessoas até que ensinavam acerca das Escrituras, das profecias, e Israel sempre teve as profecias, os profetas anunciaram, muitos anos antes, aquilo que havia de vir, como é que ele havia de vir, onde é que ele havia de nascer. Todas as profecias apontavam para o nascimento do Senhor Jesus e apontavam com um objetivo. Não era só porque ia nascer mais uma criança, não era esse o objetivo. Hoje as pessoas estão comemorando, não é, o nascimento do Senhor Jesus. Foi importante Jesus ter nascido? Foi. Mas ele nasceu com que objetivo? Ele nasceu para quê? As pessoas se prendem no nascimento, fazem uma festa, trocam presentes, reúnem a família. Tudo isso é excelente. Mas foi por causa disso que Jesus morreu? Foi por causa disso que ele nasceu? Não. Ele nasceu, como eu disse há pouco, para vir salvar a humanidade. Por isso ele teve que morrer. E no sacrifício dele, na morte dele, o meu pecado que cai sobre ele, eu tenho a salvação quando eu creio em Jesus. Aqui diz os príncipes zombavam dele. Então já vimos que o povo estava olhando, os príncipes estavam a zombar. O versículo 36 diz, os soldados que estavam lá presentes escarneciam dele, não é? E diz também no versículo 39 que um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele também. Eu queria dizer o seguinte, estas pessoas entenderam o que é que estava ali a acontecer? Perceberam porque é que Jesus estava ali a ser crucificado? A minha pergunta é esta. E nós? E nós percebemos? Nós não estamos a falar de religião, não estamos a falar de igreja, estamos a falar do sacrifício que o Senhor Jesus fez. Nós entendemos, nós estamos olhando, porque às vezes nós achamos que, não, naquela época o povo estava olhando, mas nós também estamos olhando, porque nós estamos e temos consciência e sabemos que um dia o Senhor Jesus nasceu e até sabemos que Ele morreu lá na cruz e também sabemos que Ele morreu porque pelos nossos pecados. Mas o que é que isso está a fazer na nossa vida? O que é que isso resultou na nossa vida? Olha, aqui o texto diz que o povo estava olhando, não aconteceu nada.
os príncipes zombavam dele, dizendo, não é? Aos outros salvou, salvo-se a si mesmo, se este é o Cristo, não é? Irmãos, os príncipes, eles sabiam de religião, de lei, sabiam de tudo isso. Conheciam as profecias, sabiam tudo, mas eles não perceberam que estavam perante o Salvador, nem compreenderam o sacrifício que ele estava a fazer na cruz. Os soldados escarneciam dele, não é? Os soldados, eles só sabiam uma coisa, era acrescentar dor às pessoas, não é? Prendendo, condenando, tratando-as mal. Os soldados ali, eles queriam estar de bem, não é? Ali com a religião instituída, por isso eles estavam a fazer aquilo, estavam-se a comprometer com a morte do Senhor Jesus, não é? O malfeitor, os irmãos reparem, amigo, repare o seguinte, um dos malfeitores que estava na cruz também, estavam dois, um deles, que no versículo 39 diz que blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O que é que ele estava a querer dizer? O que é que ele estava a querer? Ele estava a dizer o seguinte, se tu és o Cristo, desce daí, não morras, desce daí, salva-te a ti e a nós também. E o que é que ele estava a dizer? Ele estava a dizer para que Jesus anulasse o projeto da salvação, afinal Jesus não necessitava de ser crucificado, ele que descesse, ele estava a fazer o quê? A anular tudo aquilo que Deus tinha preparado para a salvação deles, para a salvação daquele homem que estava ali crucificado também, culpa dos seus erros, pagando pelos seus crimes. Ele não queria que Jesus morresse, ele queria que Jesus o tirasse dali. Para quê? Para quê? Que falta de compreensão e de entendimento, não é? Às vezes as pessoas procuram isto, querem Jesus para resolver os problemas desta vida, querem Jesus para resolver, salva-te a ti e a mim também, desce daí, tira-me daqui, porque ele queria continuar a sua vida de criminoso, ele queria não mudar de vida, ele não tinha entendido a salvação, ele não tinha entendido. Se tu és o Cristo, se tu és, claro que ele era o Cristo, e porque ele era o Cristo, ele estava lá pendurado na cruz, porque ele era o Cristo, o Cordeiro de Deus. O que é que nós estamos fazendo com o sacrifício do Senhor Jesus? Que entendimento é que nós temos acerca do sacrifício do Senhor Jesus? Nós percebemos, ou estamos nesta posição, queremos Jesus, salvação para esta vida, mas o Senhor Jesus não veio trazer uma salvação para esta vida. O Senhor Jesus veio trazer uma salvação para toda a eternidade. Uma vida eterna na presença de Deus, o Pai. Isso era a intenção de Deus e é, quando Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós, é que Deus nos cria na sua presença, não por um momento, mas para toda a eternidade. Deus, o Pai, ama tanto o ser humano, que fez tudo para que o ser humano tivesse uma oportunidade de viver eternamente com Ele. E este homem, este malfeitor, apesar de estar ali na cruz também, por causa dos seus erros, da sua condenação, ele não entendeu. Ele queria Jesus só para esta vida. Ele estava anulando todo o plano da salvação de Deus para a vida do ser humano. No versículo 41 diz, no versículo 40, o outro que estava lá na cruz, malfeitor, diz e comenta a atitude do primeiro, quando ele diz, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este, apontando para Jesus, nenhum mal fez. E agora vejam que a atitude deste segundo malfeitor, tão diferente da do outro. Se o outro queria vir para esta vida, queria descer da cruz, não queria morrer, queria continuar o seu caminho, a sua vida como até ali, este não. Este não estava preocupado em descer da cruz. Este não queria continuar a vida má que tinha tido. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que reino é este? Que reino é este que Jesus iria entrar? E que ele pede a Jesus, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim.
Que reino é este? Que reino é este? É um reino eterno. É o reino de Deus. É uma vida vivida eternamente na presença de Deus. Como o Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas. É o lugar que Deus tem preparado para todos nós que estamos aqui. Sem exceção. Não, mas eu sou muito mau, eu não mereço, ou sou muito bom. Olha, estamos todos na mesma condenação. Não é o que ele diz? Não estamos os dois na mesma condenação. Isto não representa a humanidade. A humanidade não está toda debaixo da mesma condenação. A questão aqui é para que é que nós queremos Jesus. Se queremos Jesus para resolver os nossos problemas desta vida, é uma coisa. Estamos anulando o plano da salvação de Deus para nós. Estamos anulando o sacrifício do Senhor Jesus. Estamos dizendo, Senhor Jesus, desce daí, não morras. Eu preciso que tu estejas aqui para me ajudar. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E é esta questão, quando este homem, na cruz também, morrendo, diz ao Senhor para se lembrar dele, o que é que o Senhor Jesus respondeu? Será que o Senhor Jesus atendeu, o ouviu ou não ouviu? Porque é que o Senhor Jesus a este responde e ao outro não respondeu? Porque é que este alcança uma palavra da parte do Senhor Jesus e o outro não? Porque o Senhor Jesus viu o coração dele. E o Senhor Jesus sabia que ele estava ali na cruz a morrer pela vida dele. E que ele tinha compreendido isso. E que ele tinha aberto o seu coração para aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Vejam a resposta do Senhor Jesus no versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus estava morrendo por ele. Aliás, Jesus estava morrendo pelo povo, por todos que estavam ali. Não é? Estava morrendo pelos príncipes, estava morrendo pelos soldados, estava morrendo por este primeiro malfeitor, estava morrendo pelo segundo, morreu por nós que estamos aqui, por todos nós que estamos aqui. Mas a questão não é se o Senhor Jesus morreu ou não morreu. Ele morreu, é um facto. E morreu com este objetivo, de perdoar o nosso pecado. E foi propósito de Deus isto, que Ele morresse dessa sua vida para que o nosso pecado caísse sobre Ele. Porque não havia outra forma de nós resolvermos este assunto, este problema, esta doença que é o nosso pecado. O Senhor Jesus foi à cruz para morrer. Agora é o seguinte, a questão não é essa. A questão é se eu compreendi isto ou não. Se eu já tomei uma decisão e se eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida ou não. A questão é esta. Não há outra questão. Não é se é bom, se é mau, se pecou muito, se pecou pouco. A questão não é essa. Porque o Senhor Jesus, quando deu a sua vida e verteu o seu sangue lá na cruz, Ele o fez por todos os nossos pecados. A questão é, entendeu? Compreendeu isto? Tomou uma decisão? Aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Já falou com Ele? Não é? Já lhe disse, Senhor, lembra-te de mim. Será que o Senhor Jesus se lembra de nós ou não? Será que nós estamos esquecidos? Será que o Senhor Jesus não sabe o que se passa connosco? Não conhece a nossa vida? É verdade, é verdade. A questão não é se Ele sabe, se Ele conhece, porque Ele já morreu por nós. A questão é se eu entendi e se eu quero aceitar Jesus como o Salvador da nossa vida. Jesus está na cruz e todos nós estamos presentes, olhando, não é, para aquele sacrifício. A nossa reação, o que nós vamos fazer, o que nós vamos decidir, isso é que conta para a nossa salvação ou não. O primeiro queria Jesus para esta vida. O segundo não. O segundo disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que nós queremos fazer? Qual é a nossa escolha? Qual é o nosso entendimento acerca deste grande plano de salvação de Deus para a nossa vida? A decisão é individual. A decisão é de cada um. Lemos acerca daqueles que estavam olhando. Todos eles tomaram uma decisão. Todos eles fizeram uma escolha. Não escolhendo, já fizeram uma escolha também. Não é? Porque quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Não escolhendo é continuar na condenação, é não sair da condenação para a vida, para a salvação.
Por isso, o sacrifício do Senhor Jesus está perante todos nós que estamos aqui. E temos que escolher. Mesmo não querendo escolher, está escolhendo. E nós temos que ter esta consciência, porque um dia, não é, nós vamos comparecer perante o Senhor. E o Senhor nos vai perguntar, Deus nos vai perguntar um dia, o que é que tu fizeste, qual foi a tua escolha perante o sacrifício de o meu filho lá na cruz. O que é que tu fizeste? Que opção é que tu tomaste? Que escolha é que tu fizeste? E nós vamos ter que responder. Não é? Irmãos, precisamos de fazer uma boa escolha. E a boa escolha é esta, porque eu garanto-vos o seguinte, escolher Jesus como o Salvador da nossa vida e o aceitar vai mudar a nossa vida. A história da nossa vida, ela vai mudar. Porque Jesus presente em nós, a nossa vida faz sentido. E a nossa vida não é contada, não é? Nós contamos, todos nós já temos alguma idade, não é? Desde os mais pequeninos aos mais idosos. E nós estamos contando o nosso tempo para a morte, não é? Há aqui alguém que pensa que não vai morrer. Nós não sabemos é quanto tempo falta, não é? Mas sabemos que estamos caminhando para lá, não é? Pode ser hoje, pode ser daqui a bocado, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 20 anos, não sabemos, mas que lá para lá vamos e caminhamos todos, caminhamos. Agora, se nós tivermos Jesus como Salvador na nossa vida, a nossa vida não é mais contada para a morte, mas passa a ser contada para a vida. Que vida? Que vida? Uma vida de prazer aqui? Não, para a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? É uma vida sem fim. É viver eternamente com o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus eterno. Ele não tem princípio, não tem fim. E quando nós temos esta vida dele, a vida eterna, nós passamos a viver um tempo sem fim. Claro que o corpo envelhecerá, morrerá, voltará ao pó, mas a alma, ela é eterna. E nós queremos viver, que a nossa alma viva a eternidade com o nosso Deus. Mas vou repetir, e não me canso de repetir, e não é mau me tornar repetitivo, para dizer, hoje é um dia de salvação. Hoje é um dia que nós estamos compreendendo porque é que o Senhor Jesus morreu na cruz. E hoje nós precisamos de valorizar isto, de tomar uma decisão. Hoje é dia de decisão. A palavra diz para não deixarmos para amanhã aquilo que nós podemos decidir hoje. E hoje é um dia de escolha. Esta escolha está nas suas mãos. A decisão está nas suas mãos. Eu espero que possa tomar uma decisão e aceitar Jesus como o Salvador da sua vida. Porque é a melhor coisa que pode ter feito. A melhor escolha da nossa vida. Às vezes nós achamos que a melhor escolha foi casar. Não é? Eu acho que, não sei se toda a gente tem ilusão sobre isso, mas casar é bom, é plano de Deus para a nossa vida, o casamento, não é? Daqui a bocadinho vamos orar pelo João, pela Sandra. Eles casaram há 25 anos, certo? Foi bom ou mau? Mas o casamento só faz sentido se Jesus estiver na nossa vida. Porque se o casamento, Jesus não estiver na nossa vida, o casamento não faz grande sentido. E porque não faz grande sentido, hoje as pessoas já nem casam, juntam-se. Porque o casamento, segundo dizem, é assinar um papel. E papel não vale nada, o que conta é o que está no coração. Pois é, mas se o Senhor Jesus não estiver no nosso coração, vai contar por pouco tempo o casamento, não é? O casamento, ele não vai durar muito. O que é que conta? Qual é a melhor escolha? É a profissão. Os jovens hoje estão apostando numa carreira. Estão estudando, procurando, lutando, investindo numa carreira. É bom a carreira? É. Vai ajudar a sustentar a vida, a ganhar algum dinheiro? Vai, enquanto ela durar. Não é? Mas a probabilidade de ficar desempregado é grande. Não é? Sem emprego é grande. Que digam alguns que estão aqui. Mas eu queria dizer o seguinte, é isso que nos faz feliz. Essa é a boa escolha. É bom escolher uma boa carreira, se estudar e tiver essa possibilidade, tudo bem. Não é? O que é boa escolha é ter boa saúde. É uma questão de tempo. A saúde, não é verdade? Hoje estamos bem,
amanhã temos um infarto, não é? Não estávamos a contar, nem estávamos preparados para ele. O que é que aconteceu? E agora? O que é que fazemos? O que é que fazemos? Esta é boa escolha, lutar para ter boa saúde? Sim, é bom, ter boa saúde é bom, mas é isso que vai resolver o nosso problema. Nossa vida está apostada nestas coisas. Vai acabar tudo. Tudo passa. Mas aquilo que Jesus tem para nós, aquilo que Deus tem para nós quando enviou o seu Filho Jesus, é a melhor escolha. Porque ela não passa, ela não termina, ela é eterna. E seremos verdadeiramente felizes, porque todos nós queremos ser felizes. Seremos verdadeiramente felizes se tivermos Jesus como o Salvador da nossa vida. Porque estamos de bem com Deus. Porque temos paz no nosso coração. Não é? Porque a nossa vida será uma vida de paz. E a paz que nós precisamos ter é uma paz com Deus. Precisamos ter resolvido o nosso problema com Deus. Porque se não resolvemos este problema, nós não somos aceitos diante de Deus. Salvação é o resolver este problema. Salvação é a purificação da nossa vida, porque o pecado nos impede de estar diante de Deus. Como diz aqui o texto, e vou terminar para não amassar muito, o povo estava olhando, não é? E não compreendeu, não entendeu. Não adianta nada estar olhando. Nós não nos adianta muito estar olhando e sermos conhecedores e sabemos o que é que aconteceu há 2000 anos atrás. Não adianta nada. Não é a salvação, não é? Zombar dele também não é solução. Não valorizar aquilo que o Senhor Jesus fez. Não é? Os soldados, o primeiro malfeitor que falamos, não é solução. A solução é tomarmos a atitude que tomou o segundo malfeitor. Não é? Quando ele aceitou, não é, Jesus como o Salvador da sua vida. Ele compreendeu o que é que Jesus estava ali a fazer. Não é? E a resposta para ele é esta: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se você hoje aceitar a mesma palavra que o Senhor Jesus deu àquele homem, é a palavra que o Senhor Jesus hoje tem para si. Hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer o seguinte, que a porta da eternidade do paraíso estará aberta para si. E um dia, hoje, não é o dia de hoje. Este hoje é um dia nós estaremos para sempre com Deus. Porque é hoje, porque é que Jesus diz hoje? Porque um dia para ele é como 1000 anos. 1000 anos como um dia, porque ele não tem tempo. Para ele é hoje, é o presente, é o dia da nossa decisão, da nossa escolha. Se você hoje escolher, esta palavra do Senhor Jesus estará sendo gravada no seu coração também. E a sua vida vai mudar. Com certeza mudou a nossa, mudará a sua, mudou a vida de muitos ao longo da história que aceitaram e entenderam o sacrifício do Senhor Jesus. Nós vamos cantar um louvor. Sim, pode chamar as crianças.